Boa tarde, pessoal, amantes da ciência de modo geral. Estamos começando mais uma live pelo Nós Somos a Ciência. Lembrando que eu sou coautor do Nós Somos a Ciência, sou coautor do Ciência em Show, né? Então trabalho com divulgação científica há muito tempo. E hoje nós falaremos de uma coisa muito importante para a nossa nação, né? Nós falaremos sobre o futuro. E o que isso tem a ver com o futuro, o tema de hoje? Eu vou entrevistar, ou quer dizer, vou bater um papo com uma pessoa muito querida que nós conhecemos durante o período da criação do Nós Somos a Ciência, que é a Rafaela Rosa Ribeiro, né? Ela deve estar entrando já vou adicioná-la aqui. E por que eu digo que ela é muito querida? Porque além da importância científica dela, ela vai dar para a gente uma ideia de como funciona o mundo que está no futuro. Como assim, vocês vão me perguntar? Ela vai nos dar a ideia de como a Itália está se comportando. Sim, ela está na Itália, ela é pesquisadora. Ela está aqui já. Deixa eu colocar ela aqui para conversar com a gente. Sabe, ansioso para falar com ela, porque afinal de contas a Itália entrou nessa questão da pandemia antes da gente. Oi, Rafa. Olá, tudo bem? Tudo bem? Satisfação em tê-la conosco. Em Imagina, falar de ciência de maneira descomplicada, descontraída. A gente está num olhar diferente. Que horas são aí na Itália agora? agora eu estou 22 horas. 22 horas, olha só, a gente atrapalhando o sono dela. Não, imagina. Eu fico imaginando, inclusive, ela tendo: olha, me assiste na minha live agora, 22 horas, tem que fazer os amigos ficarem acordados até essa hora para Não, assistir. aqui na Itália eu não falo para ninguém, eu só trabalho com os meus amigos do Brasil, até porque eu não falo italiano, então Mas é falo nada. pouco. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho do currículo dessa pessoa notável que está conversando aqui comigo hoje. Ela é doutora em Biologia Celular e Estrutural pelo Unicamp. Atualmente, ela é pós-doutora pelo Hospital Albert Einstein, estuda Zika vírus e integra o grupo de estudo do SARS-CoV-2 na Itália. Bom, quando a gente estava aqui no Brasil, olhando o que estava acontecendo na Itália, achando tudo aquilo um absurdo, ela já estava no front trabalhando com todo o problema no seu cerne mesmo lá, fazendo as pesquisas, olhando para o vírus de forma, encarando o vírus de frente, né? E depois você vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua pesquisa, e o pessoal quer saber muito como que funciona a vida de uma cientista que trabalha com um vírus, né? Isso é uma curiosidade até para inspirar outras mulheres a se tornar cientistas. Enfim, fala um pouquinho do seu trabalho aí e conta como é que está a Itália, porque, assim, como eu disse no começo da transmissão, nós estamos olhando para o futuro. Por quê? Enquanto a gente estava no Brasil assistindo perplexos o que estava acontecendo na Itália, na Espanha, hoje o centro das atenções do mundo estão no Brasil, né? Porque a gente está atravessando o suposto pico da pandemia, né? Que é difícil de Uhum. precisar, mas enfim, os modelamentos matemáticos trazem isso a todo momento. E agora que na Itália a gente já está em outras fases, a gente queria entender um pouquinho como que as coisas estão e como que a gente pode esperar que o Brasil fique. Você pode dar esse panorama geral, se apresentar um pouquinho mais e falar do seu trabalho para a gente? Satisfação Claro. em tê-la conosco. Não, eu que agradeço vocês sempre me convidando, a gente sempre fazendo algumas parcerias aí. E bem, lógico, eu vou começar falando, né, que eu sempre estudei, na verdade, morte celular. Então, como que as células morrem? Poxa E, vida! e aí eu acabei entrando num projeto que estuda como que o Zika vírus acaba matando as células do nosso sistema nervoso. Se mata mesmo, se como que é isso? Então, isso é um outro, dá pra fazer uma live só sobre morte celular, que por um lado Bom. é uma coisa Mas muito boa. a morte humana é uma consequência de muitas mortes celulares, né? Pode ser, mas a morte celular ela é muito boa, porque, por exemplo, para o câncer, a gente quer que a morte celular aconteça das células de câncer. Então, não, a morte não tem só seu lado ruim, né? Ela tem
sem dúvida. bastante coisas legais, principalmente no âmbito da morte celular, no caso, não a morte das pessoas. Só É, para o pessoal vai entrando, vai vendo eu falar de isso é morte, que é uma coisa importante, boa, né? vai ficar meio. Mas, bem, então eu estudo isso, essa é a minha base da biologia celular, e eu acabei indo para a parte do Zika vírus devido à emergência da epidemia naquela época. E aí eu consegui uma parceria com um grupo aqui. Na verdade, eu mandei para várias instituições e o pessoal aqui da Itália foi muito atencioso em aceitar minha. Meu celular está caindo, deixa eu. Em aceitar a minha participação e fazer uma colaboração, uma parceria a respeito da minha pesquisa com Zika vírus. Mas aí eu estava dentro de um laboratório de virologia, né, onde a gente estuda todos os tipos de vírus, inclusive vírus da influenza, que é o vírus da gripe. E a minha supervisora aqui, então a chefe do laboratório, ela estudou, não sei se todo mundo sabe, mas a gente já teve outros coronavírus que causam problemas respiratórios graves, né? Então, entre os humanos, nós temos 7. E 3 7 coronavírus. É por isso que a 7. imprensa sempre fala novo coronavírus, porque parece bobagem, Não, né? tá Então, certíssimo. o rigor na comunicação científica se faz necessário. O coronavírus não foi descoberto agora, né? Não, Existem vários outros tipos de coronavírus, né? exatamente. Nós temos 7 que circulam entre os humanos, né? Existem vários outros que aí estão em animais e tudo mais. Mas nós temos 7 que circulam entre nós, que 4 deles causam o resfriado, já estão em circulação há muito tempo, não causam nada de grave, e 3 causam síndrome respiratória aguda. Então, a gente teve o MERS, o SARS, o MERS ainda existe na região do Oriente Médio, não tem vacina, não tem tratamento, a taxa de letalidade dele é bem alta, então muita gente morre. De cada 100 pessoas que pegam, 34 morrem. O Exato. Siqueira falou que o MERS foi bem forte aqui no. O Siqueira, fala de onde você está falando para a gente qualificar Exato. nossa audiência mundialmente aí. Brasil, Porque Itália, agora mas fiquei Oriente Médio. curiosa. Fiquei Aqui no curioso. Oriente Médio, então deve estar. E ainda É. está em circulação lá, né? Ainda tem esse problema. Mas o MERS, ele é transmitido com uma dependência do camelo. Então, por isso que ele não espalha muito. A taxa de transmissão dele é no Catar. Que chique. Tá bom, legal. E Uhum. a taxa de transmissão dele é menor de pessoa para pessoa. Então, por isso ele fica mais naquela região, porque ainda é lá que tem muito camelo, né? Porque os beduínos já praticam isolamento social? Não, é mais pela dependência do camelo mesmo. O E aí camelo a ele minha. tem uma expansão geográfica restrita, né? Eles ficam em Isso, regiões bem. Inclusive, quando eu estive agora recentemente no Rio Grande do Norte, tinha lá o passeio de camelos e tal. Eu nem sei se lá, com certeza não tinha o MERS, senão a gente saberia. Não. A gente não tem o MERS. O MERS não. Eu tô mexendo aqui porque eu tô tentando ainda mexer no celular porque ele está caindo. Bom, acho que agora parou. Agora parou. Desculpa, Até a sua voz gente. aumentou. Ficou mais chique. Então tá bom. Deixa eu tô lidando ainda. Eu não sei porquê, sempre deu certo. Aí hoje tá dando pau. Mas enfim, e aí o que aconteceu foi que a minha supervisora trabalhou com SARS em 2002, 2003, 2012, 2002, 2003, agora não lembro, ou 2012. E ela foi uma das pessoas que investigou esse vírus, que mapeou, que sequenciou, que conseguiu descobrir ele aqui na Itália. E aí ela acabou sendo uma... Ai, meu Deus, olha, não tá dando certo. É bom que o pessoal ache que tá acontecendo alguma coisa aí, dá mais audiência. Tá, eu tô aqui na minha kitnet com as minhas malas, mas vai ficar assim. E aí o que aconteceu foi que ela sempre ficou atenta ao SARS, ela sempre foi uma especialista, e assim que o novo coronavírus começou lá na China, a gente já estava em alerta aqui no laboratório.
Então, a doutora Elisa, ela já estava em alerta. E assim que o vírus chegou aqui na Itália, a gente tinha mais do que uma responsabilidade de trabalhar com esse vírus, né? Porque ela é uma das especialistas nesse assunto. Então, é mais ou menos essa história, e aí eu acabei sendo convidada para integrar a equipe assim que a pandemia chegou. Eles precisavam de muita gente para poder separar a amostra de paciente, para poder isolar vírus. É Então, legal. Uma coisa que me faz pensar, o MERS existe, o SARS já existe, né? O, o, MER, existiu. Não circula mais o o SARS. SARS, o SARS já foi. Não, já foi. 2002, 2003, ele circulou em Uhum. alguns países aqui da Europa, alguns do Oriente, e não circula mais. E aí ele não teve uma capacidade de adaptação e se extinguiu. Como que funciona? Conta para a audiência de maneira mais simples, porque eu sei que uma das suas especialidades é traduzir o conhecimento técnico que os cientistas falam de maneira super difícil, SARS-CoV-2, não sei o quê, e todo mundo enche a boca para falar, para espantar a galera de perto da ciência. Conta de maneira simples por que ele parou de existir e por que o SARS-CoV-2 existe agora e ele se espalhou tão rapidamente? Tá. Então vamos para a aula, então. Tá, O SARS, ele tinha uma questão com o SARS. O SARS, assim que as pessoas pegavam, elas já tinham um quadro muito severo da doença. Então, elas já desenvolviam uma síndrome respiratória aguda bastante forte. Então, diferente do SARS-CoV-2 que a gente tem agora, que a gente tem pessoas com casos leves, né? Pessoas que só têm tosse, uma febre, ou até mesmo pessoas assintomáticas, o SARS não tinha isso. As pessoas tinham o vírus e elas já acabavam desenvolvendo um quadro bastante agudo e severo da doença. Isso faz com que a gente consiga conter o vírus. É muito ruim porque a taxa de letalidade dele vai lá para cima, mas para o espalhamento é bom. Porque a pessoa que já passou mal, então imagina, você pegou o vírus, você já vai ter falta de ar, já vai ter dificuldade de respirar, já vai precisar de aparelhos e você vai ser internado. E aí, a partir do momento que você é internado, você fica num isolamento. E isso, para se espalhar para as outras pessoas, acaba dificultando. Um vírus, ele precisa de um hospedeiro, né? Então, os vírus, eles são totalmente dependentes de seres vivos para poderem aumentar a sua quantidade. Eles não ele não conseguem fazer sobrevive isso sozinhos. sozinho, né? Uma Não. das características dos vírus é que eles estão entre seres vivos e não vivos, né? Tem uma polêmica na classificação dos vírus, né? Ainda a ciência não consegue definir. Existem cientistas que defendem, por alguns motivos, que o vírus é um ser vivo, uma classificação de ser vivo. Existem outros cientistas que defendem que não. Ele é uma molécula que tem uma capacidade de acabar nos infectando. Ele não é um ser vivo, né? Mas eu ouvi uma definição muito legal de um podcast das meninas do 37 Graus, até recomendo para quem quiser assistir, Pode ouvir. Tem repetir como bastante. que é? 37 Graus. Podcast eu vou procurar depois, vou tentar fazer uma webinar com elas. Ai, faça, elas são ótimas. Que bom. E eu participei de alguns episódios que elas fizeram sobre a epidemia e elas definiram, através da conversa com outros virologistas, O do Cid virou falou que uma o vírus boa. é o nano zumbi. Boa do Cid, é isso aí. Pode ser. E eles definiram como uma entidade biológica. Eu achei isso fantástico. Então, Entidade biológica. Nossa, quase um então fantasma, né? quase isso. Quase uma coisa, parece uma coisa meio religiosa, mas é uma definição interessante. Então, Entendi. quem quiser ou assistir, acompanhar as meninas do 37 Graus, é muito legal o trabalho delas de divulgação científica também. Legal. E bem, então é isso. O SARS, lá que circulou em 2002, 2003, ele tinha essa característica de dar essa crise respiratória muito forte e a pessoa já era automaticamente internada e isso acabava isolando o paciente e fazendo com que o vírus circulasse menos.
Porém, existe também alguns estudos que mostrou que esse vírus ele teve uma mutação, tá? Então, o que é mutação? É mudar. Os vírus, eles têm material genético, ou um DNA ou um RNA. E quando você tem uma alteração nesse material genético, a gente tem mutações. Isso é normal, os vírus vão ter muitas mutações. As É pessoas por isso acham que que quando a gente faz mutação... uma vacina de gripe para um ano, ela pode não servir para o ano seguinte, ela tem que ser refeita, né? Perfeito. Porque, nossa, Ah! eu estou aqui. Estão tentando nos derrubar aí, olha. Quando não é o Não, Instagram, gente, é a Rafa. eu vou te contar aqui que eu tô com o carregador, então o celular fica para cima e por isso ele fica caindo. Mas o que acontece, por exemplo, bem colocado a questão do vírus da gripe, é que o vírus da gripe é um vírus que muta muito. E a proteína que eles usam, a parte do código genético do vírus da gripe, que é usado para fazer a vacina, ela sofre alteração bastante. Não tem uma outra parte que sirva, que não sofra tanta alteração. Então, por isso que na verdade, a vacina é uma coisa bem interessante, a vacina da gripe, porque ela é feita de um ano passado. Então, a vacina que a gente vai tomar esse ano, por exemplo, é do vírus que circulou no último ano. Então a pessoa pode ficar resfriada de um vírus que sofreu uma mutação. Você pode acabar naquele ano tendo uma mutação do vírus, e aí por isso muita gente toma a vacina e ainda assim tem gripe. Porque você pode estar sendo infectado por um vírus diferente daquele que foi feito a vacina, que era do ano passado, né? O SARS-CoV-2 é uma mutação do SARS-CoV? Ou não Não, tem nada a ver? não tem nada a ver. Então vamos explicar. O que acontece é que eles são da mesma família, né? Por causa da formação das proteínas e tal. Exatamente. Então a estrutura do vírus ela é muito parecida, mas a similaridade entre eles aí é quase 80% de similaridade. Então, quando a gente vai classificar eles, por exemplo, a gente é muito parecido com um macaco. A gente não é igual. Então, o SARS é um vírus que não circula mais. E a gente fica em alerta para saber se um dia ele vai voltar a circular. Mas, por enquanto, né, os vírus eles não desaparecem. Ou eles criam um reservatório, diminuem a circulação, mas se ele não tem hospedeiro, ele pode acabar sumindo, sim, mas não assim como uma coisa mágica, é só porque ele não achou hospedeiros para continuar. Então, a gente sempre está mapeando. E o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que é o que a gente tem agora, que causa a Covid-19. Então, Covid-19 é a doença, né? Não vamos confundir. Esse coronavírus, ele é um outro vírus. Ele é um vírus que veio também, a ideia, né, que está sendo mais aceita por conta dos estudos que foram feitos, é que ele veio do morcego. Então, ele teve uma mutação. Os morcegos, eles possuem vários coronavírus, tá? Vários animais possuem coronavírus. E esses vírus, quando eles sofrem uma mutação, dá para eles uma capacidade de infectar outra espécie, tá? Então, a hipótese mais aceita é que esse novo coronavírus, ele era um vírus que não chamava SARS-CoV-2 lá no morceguinho. E aí ele sofreu uma mutação e saltou. Então, ele é como se fosse assim, gente. Ele vai mutando e uma hora dá match. Né? Então, Da match. dá match. Aí O ele cola vírus no ser vai humano e o ser humano. modificando. E aí, quando tem uma espécie próxima a ele, e ele fala, ele tá ali, a célula, os organismos, eles não sabem que é um vírus de fato, a não ser que depois haja algumas sinalizações dizendo, olha, tem um vírus. Mas ele salta de espécie. E aí a hipótese que mais é aceita é que ele foi para o pangolim, que é tipo um tatu. E do tatu, esse vírus sofreu mais uma mutação e permitiu a ele infectar humanos. E aí a gente tem esse vírus que infecta humanos mutado como o SARS-CoV-2, com esse nome, tá?
Então, Uau, que esse é o caminhada. processo. É um outro vírus. O SARS é um, o SARS-CoV-2 é outro, o MERS é outro. Como diria um amigo meu, Rafael Procopio, que rolê, meu. Ele Que dá um- rolê! Que rolê, Esse né? vírus viajou! Viajou. Nossa. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiquei pensando na situação de mutação de vírus. Rafa, existem outros vírus com potencial de acontecer o que aconteceu com o coronavírus? Porque, assim, uh, a gente tem uma questão crítica envolvida a essa pandemia, que é justamente o sistema de saúde mundial, ele tinha uma conta para fazer um atendimento específico do número de pessoas. Então, assim, o método mais eficaz para que a pessoa não morra se ela for contraída é você colocar a pessoa no ventilador mecânico. Mas existia uma conta específica, olha, você precisa ter um ventilador mecânico para cada 3.000 pessoas. Sei lá, cada um tem um protocolo da OMS, né? Uh, a gente falou de um vírus que atacou o sistema respiratório. Existem outros vírus com potencial de causar algum tipo de influência do tipo que a gente está vendo agora para acontecer a qualquer momento? Não quero causar alarde, não, tá? Eu só estou colocando isso porque, assim, me parece que a ciência foi deixada em segundo plano e nesse momento, é importante a gente deixar claro para quem nos assiste, mesmo que a gente não tenha tanta gente assistindo a gente como os mainstreamings da vida, mas o nosso vídeo fica aqui, ele vai ser reproduzido, outras pessoas podem se inspirar nele e fazer perguntas parecidas, enfim. O conteúdo de outros vírus podem causar efeitos parecidos com os que estão acontecendo com o coronavírus na sociedade mundial? Sim, existem vários programas na China, por exemplo, e também nos Estados Unidos, acho que existe mais ainda, de vigilância de vírus. Então, são cientistas que ficam buscando possíveis vírus que podem ter mutações possíveis e virem a infectar os humanos, né? Se também vou dar mais uma dica, quem tiver de bobeira na quarentena, se puder assistir Netflix, tem uma série que se chama Pandemia, por coincidência, fala de vírus de influenza, mas ali tem bastante coisa legal que diz respeito a como a ciência funciona na vigilância desses vírus, né? Então, os cientistas estão sempre coletando amostra de animais em fazendas, nesses mercados chineses que existem. O mercado chinês, da cultura deles, eles têm muitos animais juntos no mesmo ambiente. Então, isso faz o vírus quase que um lugar de uma bomba relógio, porque o vírus vai tendo facilidade de... As mutações que ele tem pode dar match, que nem eu expliquei, pode conseguir infectar outras espécies com mais rapidez, né? Por exemplo, na natureza, qual seria a probabilidade de um morcego encontrar um pangolim? Talvez nunca, ou talvez sim, né? Mas assim, no Viva a mercado, diversidade. Mas é exato. difícil. Mas seria difícil, né? Não sei, eu não sei do hábito deles, mas a probabilidade de seres se encontrarem, terem contato constante com outras espécies, acho que é mais rara. Então, fica mais ali entre as espécies mesmo. Então, isso tudo junto no mercado é uma coisa que possibilita esse vírus ir saltando, né? E você acabar entrando em contato com urina, com sangue, com saliva, e aí o homem acabar se infectando. Então, existe sim, a ciência em alguns países está super em alerta na vigilância desses vírus para poder mapear bem quais são os potenciais vírus que podem acabar nos infectando. Isso ajuda muito, porque na China eles foram muito rápidos na identificação do novo coronavírus. Então, porque eles têm um processo de vigilância. E assim que apareceram os sintomas e isso começou a aumentar lá na região de Wuhan, eles já
antenado. Você diria que isso acelerou quanto, assim, no processo da gente, por exemplo, desenvolver uma vacina futura, ou ter um medicamento, um tratamento, ou propor isolamento social? Quanto você acha que o fato da China ter esse sistema de alerta ajudou a sociedade humana? Eu acho que ajudou, assim, não sei em termos de tempo quanto que seria se não tivesse isso. Mas a gente sabe que em menos de um mês o código genético desse vírus já estava liberado e lá nos Estados Unidos, sem ainda nem ter tido contato com o vírus, as pessoas já estavam estudando a vacina. Empresas já estavam estudando a vacina. Então, a China ter conseguido isolar esse vírus e sequenciar e liberar para a ciência, então significa o quê? Você pegou um paciente, você isola o vírus dele, você tira o sangue, separa o que é vírus, o que é da pessoa e o que é o vírus, e você sequencia. Você pega o material genético que nem eu expliquei, o RNA e o DNA, e você vai ver o que estrutura química é feita aquilo. Então, você tem uma estrutura química da adenosina, da citosina, da timina, que é o ACTG do material genético. E eles liberaram isso muito rápido, então, mesmo em países em que não havia ainda o vírus, já estavam podendo trabalhar com a estrutura dele, já estavam podendo estudar ele, né? Pela Entendi. Ô, sequência. Rafa, para quem não está acostumado muito com isso, é quando a gente vê aquele desenho representativo com duas fichas e vários risquinhos assim, aquilo é o código genético, né? Que são essas 4 proteínas que você falou, né? São 4 aminoácidos. Aminoácidos. Não. Ácidos nucleicos. Agora, aminoácido é de proteína. São 4 ácidos nucleicos, Ácido mas para o DNA é diferente do RNA. do Esse RNA. vírus que Sim. a gente tem, ele não é essas duas. Duplas. Não, ele é só eu tô te provocando assim, porque a nossa audiência às vezes não é assim, não é no métier da ciência. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas estarem tem que falar por dentro. mesmo. É. Mas é Agora, isso, esse vírus ele é só uma fita, certo. ele é só E uma faixinha. uma faixinha. E É, como você enxerga isso? É em microscópio? Fala um pouquinho da sua pesquisa em si, assim. Você vai lá no microscópio, você fica separando essas faixinhas, aí você fica... como que é o princípio do seu não. trabalho? Essas faixinhas a gente só vê em microscópios muito Potentes. potentes, que a gente chama de microscópios eletrônicos, tá? Então, eles têm uma capacidade de aumento que a gente fala que é muito grande. E mesmo assim, a gente não vai ver a fitinha bonitinha. A gente vê, porque essa fita, olha, um DNA de uma célula humana, ele tem 2 metros, se a gente esticar ele todinho. Então, como que a gente consegue enrolar ele e caber dentro de uma celulinha que a gente nem consegue ver? Existem várias proteínas e várias formas em que a célula empacota. Ela deixa bem como se fosse um vácuo, como se ele ficasse muito, muito fechadinho. Então, para a gente ver nesse microscópio, a gente abre um pouco e a gente consegue ver em um nível de empacotamento. A gente ainda não consegue ver ele retinho, lisinho, Bonitinho. com as letrinhas, como a gente está acostumado a ver. Então, no meu trabalho, o que a gente faz por exemplo, eu quero saber se as células que eu infectei, então eu coloco nas células o vírus e eu quero saber se naquelas células tem o vírus. Então, existem várias formas de ver isso. Uma das formas é eu ver se naquelas células eu tenho o material genético do vírus, tá? Então, eu ponho muita célula, ponho muito vírus, deixo ali por um tempo, depois eu coleto tudo isso e a gente chama de extrair. Então, eu ponho um detergente que vai romper todas as células e todos os vírus. E vai liberar o material genético desse vírus, tá? E o material genético da célula. Ele vai expor o material genético. Exatamente. Então, eu vou pegar o DNA e o RNA. Então, é isso que eu vou pegar. Eu não vejo nada, eu só fico mexendo em água ali.
Não tenho como ver, não é possível Não é ver uma. visível. Não é Por isso, visível. eu gosto de dizer que é aí que é a vital importância de se fazer testes, né? Para a pessoa saber se ela está contaminada. Porque o Exato. teste, quando você faz o teste, você faz um mapeamento. É como se você estivesse enxergando onde é que o vírus está. Então, se você faz uma determinada região, uma quantidade de testes, você coloca um alfinete em cada ponto e fala, ó, ali está contaminado, então a gente precisa limpar ou dar algum tipo de atitude específica para aquele ponto, né? Isso é muito interessante. Agora, uma pergunta que tem a ver Perfeito. com o dia a dia da gente. Se um vírus, como o novo coronavírus, ele é da ordem de nanômetros, que é o que a gente sabe que ele é. Até o Dulcídio fez uma pergunta, ele é de 20, 40 ou 50 nanômetros? Qual que é? Ou pode variar? Não, ele tem uma faixa aí de 50 nanômetros, 40, 50, mas 50. não. Se... É que essa, se ele falasse assim, ele é 40 ou 100, daí eu falaria não, Ah, tá, tem um range mas maior. 40, 50, 60, tipo, fica um pouco quase que na mesma, mas ele fica entre 40 e 50. Tá, tem uma variação aí. É É, 50, mais ou menos. já que ele é tão pequenininho, por que que usar máscara nos protege? Porque a fibra da máscara, ela é muito. Se você fosse comparar aquilo com. É como se fosse uma peneira com um buraco muito grande, que o vírus é tão pequenininho que passaria pela máscara. Me Sim, explica por que, que você tem que usar a máscara tá. para se proteger de um vírus tão pequenininho. Isso é uma boa pergunta, mas a gente tem que pensar que esse vírus, ele sai através das gotículas de água. Então, a gente não tem esse vírus de 50 Não, nanômetros voando por aí. Inclusive, vírus como influenza, eles são super dependentes de água para poderem ser transportados. Então, por isso que ele sai na hora que a gente tosse, espirra, fala, né? Então, a máscara, para ela proteger, para ela ser uma barreira dessas partículas de água que são maiores, mas que carregam centenas, milhares de partículas de vírus, então de vírus mesmo. Então, a gente está protegendo as pessoas de não serem atingidas por gotículas de água que tem o vírus dentro, tá? Uhum. E essas É, gotículas de água, então é uma dica, se você está usando a máscara, se for tossir ou espirrar, continue com a máscara, né? E se ela ficar umedecida, a gente deve trocar essa máscara de quanto em quanto tempo, Rafa? é assim, o recomendado é que a gente troque de 2 em 2 horas. É importante lembrar, ou se ela ficar umedecida, você já trocar. É importante lembrar que para fazer isso é quase impossível, né? Quase que uma escravidão à máscara. Por isso vem muita preocupação de vários cientistas sobre a recomendação da máscara, porque as pessoas estão entendendo que isso é um passaporte Da liberdade. imunológico, como se o É. vírus. Como se fosse uma vacina. Ah, não, eu tô de máscara, eu tô protegida. Para E começar, a pessoa não sabe manusear a máscara muitas vezes, ela não sabe exato. tirar nem pôr, não sabe. Às vezes, até o fator Tá da barba da mexendo. pessoa. E realmente é terrível. Eu que trabalho com máscara o dia inteiro, é horrível. Assim, eu odeio. A gente é obrigado a usar máscara aqui. E eu uso ainda a N95, que é um tipo bem forte, né? Ele aperta bastante. Então, ela chega a doer o osso, chega a doer a orelha. Não é uma coisa confortável. A máscara, ela é para uma coisa emergencial. Então, você tem que ir no mercado. Você não sabe se você está infectado. Então, para você não espalhar esse vírus, existem ainda estudos sendo conduzidos, se até pelo fato de você inspirar e expirar, a expiração acaba levando algumas partículas de água muito pequenas, né, como se fosse um vaporzinho, se isso está levando vírus também. Então, para evitar que o ambiente fique com vírus suspenso ali, tem o uso da máscara. Mas É, as pessoas estão usando isso como se fosse a imunidade, a vacina para o vírus, né?
Então, infelizmente, não é uma proteção garantida. Além disso, a gente tem que lembrar que uma das outras vias de entrada do vírus é o olho. Então, usar luvas não adianta muito, porque se você tiver de luvas e com a mão suja e pegando nas coisas, e você pegar vírus e coçar a mão do olho de luva, você acaba se infectando. O vírus não passa na sua pele, né? Então, ele só entra em você através da sua boca, do seu nariz e do seu olho. Essas são as vias do novo coronavírus. Se você sentar no um local infectado, você pode se contaminar? Por sentar? Não. 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 Tá por pele, nada. Não, é porque depois eu vou te perguntar outra coisa, mas aí acho que não cabe a audiência. Eu quero te perguntar o seguinte. Aí na Itália, a gente teve... Você falou que a transmissão do vírus é feita via aérea, né, com ambientes úmidos. E a gente teve, especificamente, alguns casos, acho que da Lombardia, né, que teve uma questão bem crítica. O que aconteceu exatamente naquele local e o que foi tirado de lição aí da Itália e que pé que vocês estão aí e o que a gente pode tirar de lição para o nosso país, para o Brasil? Tá. Então, assim, a Itália ela foi o primeiro país a ser atingido fora do Oriente. Então, a gente só tinha casos até então na China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, estava ali, né, Vietnã. Mas fora da região da Ásia, né, ali a gente não tinha casos fora. A gente tinha casos que a gente chama fora, mas de pessoas que foram para aquelas regiões. Então, a gente tinha já um casal de chineses que voltaram, são italianos, moram na Itália, né, tem residência italiana, mas que foram para a China e voltaram com o coronavírus. Então, a gente tinha esses casos isolados. A gente não tinha ainda transmissão comunitária, que a gente chama. Que é quando o vírus está espalhando no país e a gente não sabe. Porque a gente perdeu o ponto de referência. A gente não consegue mais rastrear a pessoa que foi infectada porque teve contato com uma pessoa que veio da China, por exemplo. Então, o que aconteceu na região da Lombardia, em Lodi, especificamente, foi que um rapaz de 38 anos, ele se infectou, apresentou os quadros clínicos da doença, procurou ajuda médica e ele foi descartado do coronavírus porque ele não tinha entrado em contato com nenhuma pessoa que veio da China ou com um amigo do amigo que veio da China. Então, ele tinha todos os sintomas, mas ele, naquela época, bem no início de fevereiro, a gente nem sonhava que estava havendo a circulação do vírus aqui no país já. Coincidiu com o carnaval? Aqui? Não, no Brasil? Não me lembro exatamente. Quando foi o carnaval? Foi no final de fevereiro, né? Então. Existe essa... Eu acho que assim, da Itália já estava circulando. Isso é fato. Então, não, é que aqui no Brasil não tem muito chinês, não tem muitos estrangeiros, não tem muita coisa assim. Então, o carnaval no Brasil é uma coisa bem fechada, assim, não tem muita gente. Então, né, gente? Fica aí uma sugestão do circo pegando fogo, mas o que aconteceu foi que aqui o boom veio no carnaval mesmo, que foi onde o carnaval que tivemos aqui, a gente também celebra o carnaval, né, de uma forma mais histórica, em Veneza. Inclusive, eu estava em Veneza e fecharam a praça no meio da festa, assim, tipo, a gente estava assistindo a festa e, olha, pessoal, aumentou muito o número de casos, a festa vai acabar, o Carnaval de Veneza está suspenso e foi uma correria, todo mundo com medo, indo embora, eu com as minhas amigas tentando decidir o que a gente ia fazer e tal. Mas já estava em circulação, eles negligenciaram, mas eu não culpo a Itália, porque eu não acho que tenha sido errado, porque eles não sabiam, a gente foi o primeiro país a ser atingido por essa doença, a gente não tinha tanta informação.
E isso foi muito rápido, né? Se você vê que os casos da China começaram em dezembro, em janeiro começaram a aumentar e começaram a ter mais rigorosas formas de conter, no começo de fevereiro a gente estava com caso aqui. Então foi coisa aí de um mês e meio, né, de começar. E aí o negócio foi começando a ficar estranho, porque muita gente dessa região de Lodi começou a reclamar dos sintomas e ter sintomas parecidos. Então, o primeiro lockdown que foi feito aqui na Itália foi da região de Lodi, fechou completamente, ninguém entrava e ninguém saía. Isso conseguiu conter um pouco o vírus, mas como o vírus já estava espalhado na Itália, era só uma questão de tempo para os casos de outras regiões começarem a surgir. E aí começou a surgir mesmo, e em questão de dias, tipo, do dia 21 de fevereiro até dia 3 de março, a gente estava completamente fechado. E esse momento, a gente ficou 2 meses e meio fechado, quase 3 meses, na verdade. Proibidos de sair na rua, não podia, não tinha nenhum comércio aberto. A gente só tinha acesso a farmácias, a mercados e a hospitais. Muita polícia na rua fazendo orientação para as pessoas, fiscalização do tipo, para onde você vai, por que você está circulando. Tem uma amiga minha que precisava levar uma comida para a mãe dela, que não estava passando muito bem. E a polícia parou ela, perguntou onde é que ela ia, acompanhou ela para verificar onde ela ia, e é só deixar a comida e tchau, não pode ver, visitar. Foram períodos psicologicamente super desafiadores. Mas assim que a curva começou a baixar, o governo já começou a implantar a retomada em fases, né? Me diz Então, uma coisa, a voz das autoridades da Itália, elas foram uníssonas, ou seja, o presidente, o primeiro-ministro, as autoridades locais, quando eles perceberam a gravidade da situação, eles resolveram tomar uma atitude séria e drástica, conjuntas, que não deixou dúvida para a população qual seria a verdadeira atitude que elas deveriam tomar? Porque, assim, hoje é feriado aí na Itália, né? E uhum. aqui no Brasil, inclusive, foram feitos, aqui em São Paulo especificamente, adiantamento de feriados para que as pessoas ficassem em casa. Eu acho que as pessoas, elas ficaram malucas, entendeu? Ou malucas, É, ou perderam a noção. E eu falo de pessoas assim, pessoas não é pessoa assim que não tem esclarecimento, pessoas às vezes que têm esclarecimento, que têm oportunidade, têm um local confortável para ficar, mas que não conseguem perceber o problema que é o que a gente está atravessando, né? sim, tem uma diferença bastante grande. A nível político, a Itália é um pouco complicada, é um pouco diferente, porque a gente tem regiões que são independentes, digamos. Então, você tem quase que como se fosse os Estados Unidos, que tem, por exemplo, Lombardia é uma região independente que toma suas decisões, Vêneto é uma região independente que toma suas decisões, e aí você tem uma decisão mais centralizada, uma decisão nacional. A Lombardia foi a região que mais demorou para tomar a decisão para fechar, que é o caso de São Paulo. É como se fosse o equivalente a São Paulo. É uma região muito rica, muito econômica, com muita indústria, com muitas pessoas que dependem economicamente daqui, muito turística também. Mas quando eu digo demorou para fechar, gente, é que demorou tipo 3, 4 dias. E isso já foi suficiente para acabar com o sistema de saúde italiano. Por Que dois é melhor meses. ou pior que o brasileiro, na sua opinião? Não, aqui é bem melhor. Ah, tá. Aqui é Não, bem só para melhor. tirar Não, uma dúvida assim que eu. assim, o brasileiro, em termos gerais, o Brasil é muito desigual, né? Se a gente for olhar, por exemplo, São Paulo, talvez a Itália tenha um sistema de saúde similar. Mas, se a gente olhar outras regiões, não, está muito longe. E,
Então, assim, isso deixou o sistema de saúde italiano acabado, zerado, tendo que fazer a escolha de Sofia, né? De decidir quem vive e quem morre, quem tem mais chances de viver. Então, a gente vai salvar essa pessoa. E foram momentos muito tristes, mas até uma reportagem, eu dei uma entrevista hoje para o Estadão, e até uma das coisas que eu falei, porque hoje o Brasil chegou, acho que na marca de 30 mil mortos, né? A Itália está com 35.500, né? Exatamente. Foi nosso pico, né? 33.500 de mortos. Vocês chegaram na Itália. Eu ainda não Acontece, fui aí não, mas eu tô acontece. triste com o dado. Vocês chegaram pelos dados de morte. Pelos dados de morte, que é uma coisa. Agora, sim, não houve uma coisa aqui na Itália que foi a negação da doença. Tá? Essa fase a gente não teve aqui. A das pessoas negarem a doença, isso não aconteceu. Eu queria te perguntar a diferença fundamental entre a cultura científica da população italiana e o que você vê de diferença da cultura científica do povo brasileiro. Porque eu acho que isso define bastante sobre sobre a atitude de enfrentamento do coronavírus, né? Você tem respeito às autoridades e às questões óbvias com relação ao isolamento, mas você também tem a questão do raciocínio científico sobre a possibilidade de se contaminar, né? Você pode Uhum. falar um pouquinho sobre isso? A Itália, ela investe na educação de uma forma muito eficiente. Então, até a gente estava conversando, eu não conheço mídias sociais de cientistas que estão tentando ensinar a população além da escola, né? Então, os projetos que são feitos de divulgação científica, de conhecimento científico, eles são todos vinculados a museus, a escolas, e claro que isso é um investimento de anos, né? Não é você, sabe, não é o Ciançou que vai conseguir educar uma sociedade no meio da pandemia sobre a importância de ficar em casa ou provar que um vírus existe. Isso é uma construção de anos. E claro que a Itália e países europeus são muito mais antigos e são o berço da civilização, e eles têm essa consciência, e a formação das pessoas, ela vem desde cedo. Então, aqui a gente não passou pelo negacionismo, a gente não teve esse negócio das pessoas duvidarem que o vírus existe. Aí não foi gripezinha, Duvidarem. não? Oi? Não foi gripezinha aí? Olha, assim, para não dizer, vai, uma semana, assim, as pessoas ainda estavam tipo, não, mas isso não é bem assim, né? Será que esse vírus é isso mesmo? Mas bastou o primeiro médico, o primeiro cientista aí na TV e dizer, gente, as pessoas estão tendo esses sintomas, estão morrendo, que pronto, o negócio cessou. E todo mundo abraçou isso, né? Então, todo mundo ficou em casa. A gente viu até aquelas coisas do pessoal cantar na janela. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha muita gente cantando todo mundo junto, ouvindo o hino da Itália, um batendo pandeiro, outro tocando violão, porque foram momentos muito difíceis. A gente foi pego de surpresa, a gente não sabia que era uma doença assim tão avassaladora, né? Quando a gente estava vendo na China, ela era uma coisa ainda muito sem muitas informações, digamos, tá? Então, 80% das pessoas não vão ter sintomas, mas ninguém falava naquela época na China que ia sobrecarregar o sistema de saúde. Ninguém falava em achatamento da curva quando o vírus chegou aqui. Mas Então, o investimento em ciência na China também ele é um pouco diferenciado dos outros locais, né? Lá, qualquer exatamente. fábrica pequena de equipamento de respirador tem 1.000 funcionários, e aí tem uma outra questão logística, né? Exato. Mas, assim, o que me deixa chateada, vou colocar minha opinião pessoal agora, é que a gente,
quando isso chega no Brasil, isso já passou por locais que a gente pode confiar. Porque, claro que os dados da China, eles, às vezes, são muito difíceis de encarar. Controlados, às vezes. Muito controlados, é uma ditadura, é uma outra coisa. Então, por isso que eu não culpo a Itália por ter agido da forma que agiu, de forma nenhuma, porque foi de uma maneira inocente e tentando entender o cenário. Mas depois que isso aqui passou, depois que esse vírus passou por aqui, e isso foi alertado de N milhões de maneiras, que foi dessa forma, inclusive, que eu comecei a falar mais com a imprensa, por exemplo, porque a minha supervisora aqui me deu uma missão. Ela falou, Rafaela, você tem que falar no Brasil que as pessoas precisam ficar em casa. E você tem que levar essa mensagem. Você é brasileira, você passou por isso aqui, você tem que levar. E a gente começou a estudar formas de levar isso. Então, a partir do momento que isso aqui passou por aqui, chegou na Espanha, chegou na França, isso foi indo. E chegou aí, né? Então, eu acho muito estranho, eu não consigo entender por que as pessoas negam, né? Sendo que, por exemplo, eu estudo o vírus no laboratório, ele existe. Eu pego o vírus do paciente, então ele está no corpo de uma pessoa. Eu isolo o vírus do corpo dessa pessoa. Eu coloco o vírus dentro de uma célula. E eu faço experimentos analisando essas células. O vírus não é uma invenção. E aí você olha o sistema de saúde aqui socado, o hospital que eu trabalho, que tem a parte da pesquisa, criou 2 alas novas para atender os pacientes aqui. E é isso, né? As pessoas o negócio espalhando, as coisas acontecendo e as pessoas ainda negando, com tanta gente falando e às vezes até com pessoas da própria família tendo casos e ainda as pessoas não conseguem entender. É um inexplicável. negacionismo incrível. É inexplicável. É que assim, é muito mais fácil você querer ficar e acreditar que você deve sair, porque ninguém quer ficar em casa e particularmente num país como o nosso, que tem às vezes 8, 10 pessoas numa casa de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados. Ah. Né? Então, assim, é muito difícil. As realidades também são um pouco diferentes. Eu super entendo isso. Eu acho que isso é uma questão, por exemplo, a Índia também está enfrentando. A Índia é um país super populoso. Sim. E está enfrentando isso. Eu não acho que vai ser como foi aqui, onde as pessoas conseguiram... Assim, mesmo assim, a gente teve muitos problemas de fome. A Itália já não vinha numa situação econômica muito boa, agora ela foi destruída, mas o governo, com o pouco que podia, ajudou. Então, morar em Milão, por exemplo, é uma coisa absurdamente cara, mesmo para o italiano, é uma coisa muito cara. E o governo italiano ajudou algumas pessoas com aproximadamente 400 euros. E só para vocês terem uma ideia, uma kitnet aqui de 20 metros quadrados é 1.000 euros. Eita. Então, assim, não é... 400 euros não dá para fazer tudo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de que, apesar de todos os problemas e de todas as dificuldades, não havia o negacionismo, né? Porque assim, eu não acho, Will, que as pessoas que estão negando são pessoas que estão precisando do trabalho. Não, ninguém... Eu vejo negacionismo eu acho que ninguém pessoas... acha isso. Eu acredito que ninguém acha isso. Assim, a gente tem uma questão muito maior por trás de ideologia. Dizem que existem eu tenho lido muito sobre alguns tipos de comportamentos sociais e filosofia que dizem que as pessoas seguem as suas orientações políticas, muitas vezes acima do racional, entendeu? os líderes, né? Eles seguem os líderes. Bom, Rafa, a gente está chegando no final da transmissão. Poxa, passou tão rápido, foi um papo foi tão produtivo, que eu acho que foi uma das melhores lives. Eu tenho conversado com pessoa tão power, cara, que eu tenho me sentido tão lisonjeado. Olha, semana passada eu tive alguns dias, só para você saber, falado com várias amigas suas, né?
com a Ali Pacini, eu falei, falei com a Duília de Mello no sábado, eu vou conversar na quinta-feira com a Márcia Barbosa, da Academia Brasileira de Ciências, e com a Mariana Varela, que é filha do Drauzio Varela. A gente vai falar do papel das mulheres na ciência, que, poxa, você é uma das signatárias do movimento Nós Somos a Ciência, né? Do doutor João Ramalho também, que foi bem legal, que esteve conosco, enfim, com a Ale Pasternak, um monte de gente muito Eu querida tenho que acompanhado. Nossa, é, tem que ser assim mesmo. A gente tem que trocar ideias, senão vai ficando tudo muito isso. parado. A doutora Adriana Rolim do Ceará, enfim, eu tenho falado com pessoas do mundo inteiro querendo trazer um pouquinho da ciência, assim, conversada. Porque a ciência, ela é para todo mundo, não é somente para cientistas, né? É muito fácil eu Não. ficar falando com você de RNA, DNA, e quando as pessoas precisam saber um pouco mais sobre ciência, elas precisam saber que elas não precisam ser cientistas, mas que o conhecimento científico faz com que elas tomem a decisão de ficar em casa para não morrer. Uma coisa mais ou menos assim, nesse sentido, né? É Enquanto a gente vê exatamente isso. É Enquanto a gente vê exatamente. as pessoas aí na Itália ficando em casa, seguindo as orientações das autoridades baseadas na ciência, no Brasil, em alguns locais onde se tomaram atitudes de se recolher, agora no pico da pandemia, sabe-se lá o porquê, estão se reabrindo os postos de trabalho, colocando a população em transportes públicos lotados, criando regras que dão aos empresários, que são as pessoas que estão reabrindo os comércios, os shoppings, a responsabilidade de não fazer a sociedade se contaminar. Enfim, é um ambiente totalmente inóspito, digamos assim, no sentido literal da palavra, né? É que eu acho, assim, eu sei que a gente está indo para o final, mas só para te dar um exemplo, aqui, por exemplo, todas as vendinhas que tem no bairro, todas, durante a pandemia, todas tinham um número de WhatsApp. Então, se você quisesse um produto que você não tinha acesso, você entrava no WhatsApp e falava, fulano, olha, eu estou precisando de uma peneira. E o cara, sabe, dava um jeito. É como se as pessoas entendessem aquele problema e elas tentassem formas de contornar isso, entendendo que elas deveriam ficar em casa. E isso aconteceu muito, está acontecendo até agora no Brasil, né? Por mais que o comércio esteja reabrindo, a gente tem dificuldades múltiplas, né? Até, por exemplo, no sistema de ensino brasileiro. Quando você coloca os professores que têm, às vezes, dificuldade E até de utilizar a tecnologia para poder não tem fazer sua aula. computador. Meus Não amigos que tem estão dando aula não têm computador. Então, não preciso falar mais nada para você. Enfim, esse vírus, ele expôs à sociedade várias questões cruéis, inclusive a desigualdade. Ele ressaltou a desigualdade em todo o seu papel, né? Seja dele no papel social da moradia, seja no acesso à educação, seja em outras coisas, acesso à saúde. Não importa, sei lá, com uma ordem judicial que não ia ter leito para você, não importa o seu estado social, né? Eu achava no começo, até conversando com um professor meu do CID, que sempre acompanha as lives, que ele falava, olha, no começo eu achava que o novo coronavírus ele não escolhia classe social, mas eu estava enganado. No começo pode ser que ele não escolhesse, porque ele pegou primeiro em quem tinha direito a viajar ao exterior por ter condição privilegiada. Mas depois ele pegou a classe baixa, que perdeu o emprego e etc. A gente já sabe o restante. A gente tem 1 minuto para as considerações finais. Você pode me Tá ajudar bem, com mais essa graça? claro. Vai lá. Eu vou. Bom, Fala do seu projeto, do Censo. Tá, eu quero agradecer primeiro pelo convite. Acho que a gente precisa cada vez mais fazer essas redes de interação. É, é claro que é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos. O Pode falar. Cienzou, eu criei ele do final do ano passado para tentar falar com as pessoas de conteúdos da ciência que não chegam através da escola, né? A escola ela não dá conta de informar a ciência para os alunos em uma aula, 2 aulas por semana de 50 minutos de ciência.
Então, o objetivo do Ciensou é esse. Se vocês forem nos posts mais antigos, eu falo de epigenética, de DNA, de outras coisas. E acabou que eu entrei na questão da Covid aqui na Itália. E eu estou voltada mais para informar as pessoas sobre isso. Sobre a existência do vírus, vacina e tudo mais. Então, eu que agradeço e espero que a gente tenha outras oportunidades. Vamos ter, claro. 5 segundos, um beijo para toda a audiência. Obrigadão, Rafa, e até a próxima. Obrigadão. Tchau.